Fala, gente boa! Tudo bem com vocês? Olha, o dia hoje tá pai d'égua. O que é que nós vamos estudar nessa videoaula, professor? Então, as principais curiosidades das epidemias que nós já vimos na videoaula passada. O que é que nós vimos lá? 4 períodos: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Então, para cada uma dessas epidemias, existia uma curiosidade. É sobre isso que queremos falar nas próximas videoaulas. Então, fica comigo até o final. Não esquece de se inscrever no canal e dar seu like. E vamos para a videoaula. Roda a vinheta, editor! Muito bacana ter você aqui comigo. Olha, a aula de hoje é direcionada para a galerinha do 6º ano. Sabe por quê? Porque nós vamos falar da Idade Antiga. Lembra lá das aulas passadas, da linha do tempo que nós trabalhamos em História? Pois é. Então hoje vamos falar da Idade Antiga. E a praga mais conhecida nesse período foi a chamada Praga de Atenas. Ocorreu lá por volta do ano 429 a 326 a.C. Olha, é importante te situar que naquela época Atenas estavam em um conflito muito grande com os espartanos. É aquela famosa Guerra do Peloponeso que você com certeza já conhece. Então essa briga intensa levou Atenas a ficar de joelhos para os espartanos. Mas se você soubesse que não foi por poderio militar que os espartanos ganharam de Atenas, você ficaria boquiaberto. Sabe o que foi? Eu vou te falar aqui só entre eu e você. Foi um inimigo tão pequeno, que deixou os atenienses de joelhos para os espartanos. E é sobre isso que vamos conversar agora. O inimigo tão pequeno que nós estamos falando era o inimigo invisível. Talvez você já tenha se perguntado, será que existe algum tipo de fantasminha camarada, que era um amigo invisível? Será que existe? Esse inimigo era invisível, mas a olho nu. E existe um relato do historiador chamado Tucídides, que ele fala que até os curandeiros, que naquela época o povo era muito apegado aos deuses, até os curandeiros começaram a rezar, a fazer suas orações para os seus deuses, para tentar trazer um alívio para aquela população de cura, mas não aconteceu nenhuma cura. Sabe por quê? Porque eles foram os primeiros a se contaminarem com esse inimigo invisível e também morreram. O historiador Tucídides traz esse relato muito chocado, porque por todos os lados se viam corpos espalhados pelo chão lá em Atenas. Então, eu preciso te falar que os historiadores encontraram algum relato que traz luz acerca do que o historiador Tucídides falou. Lá por volta do ano de 1994, 1995, talvez você que está me assistindo, galerinha, não é nem nascido, talvez não, isso é certeza. Mas nesse ano fizeram escavações ali em torno de Atenas e encontraram uma vala. E nessa vala existiam em torno de 240 ossadas humanas. Ali escavado, bem raso e amontoado um em cima do outro, dando a entender que não houve nenhum tipo de separação como nós conhecemos no cemitério atual. Quer ver? Coloca uma imagem aqui de um cemitério. Então nós temos aqui uma organização, um corpo enterrado ao lado do outro. Nessa vala estavam amontoados várias ossadas, uma por cima da outra. Então, sabe o que é mais interessante? Que eles pegaram os dentes e fizeram um estudo e bateu exatamente com o inimigo invisível. Eles conseguiram descobrir, analisando esses dentes, que, de fato, um inimigo invisível deixou Atenas de joelhos. Vamos saber quem é esse inimigo invisível? Você sabia que os infectologistas chegaram a uma conclusão? Que Atenas não se ajoelhou perante Esparta pelo poderoso exército que os espartanos tinham, mas por um micro-organismo tão invisível ao olho humano que eles não conseguiam enxergar. Sabe como era o nome desse micro-organismo? Te falo agora. Sabe como era o nome desse adversário invisível? Salmonella typhi. Exatamente isso. A bactéria que gerava uma enfermidade tão forte que ficou conhecida como febre tifoide. Esse inimigo invisível deixou os atenienses de joelhos, deixou os atenienses prostrados. Não foi o poderio militar dos espartanos, não, mas foi um inimigo invisível chamado Salmonella typhi. Muito bacana saber disso, né? Vamos continuar? É importante dizer que a Salmonella typhi
ela é transmitida a partir também da água contaminada com fezes humanas. O nome da doença é febre tifoide, vai ocorrer inflamação nos olhos, diarreia, a forma de transmissão é água contaminada, levando em consideração que naquele momento não existia uma rede tratável de esgoto, um saneamento básico. E estima-se que entre 70 a 75 mil pessoas morreram de febre tifoide. Isso é muito, levando em consideração o contexto da época. Mais uma questão que eu quero te falar é que nós não temos nenhum tipo de relato que nos traga como é que os atenienses conseguiram combater essa praga ou esse inimigo invisível. Não se há relatos se eles isolaram, se teve quarentena, se eles melhoraram o sistema de água, não temos relato. Fato é que foi arrasador a praga de Atenas. Muito bacana, né? Te vejo numa próxima videoaula. Um forte abraço do professor Fábio Lima e beijos! Tchau, tchau! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Não se esqueça de curtir o canal, hein?